Legislar e criar uma cidade melhor através de leis que melhoram a nossa comunidade. Esse é o papel da Câmara Municipal. E para falar um pouco desse trabalho, hoje recebemos o vereador pelo PSC, Marcos Crispim. O vereador Marcos Crispim tem um trabalho voltado para os jovens e comunidades como vilas e favelas em Belo Horizonte. E nós vamos falar principalmente sobre isso. Quero já agradecer aqui. Obrigado, vereador, pela sua participação. Aliás, dizer da alegria de o senhor estar aqui conosco, que nós já nos encontramos aí em outros ambientes e não tinha tido a oportunidade de te receber aqui ainda. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco do trabalho e da atuação como vereador e como pastor. Aliás, vamos começar perguntando aqui já pelo seu trabalho, assim, como que surgiu esse chamado ministerial? Porque pastor já é um chamado ministerial. Vereador, eu entendo que também é um chamado, né? Como é que surgiu assim, esse interesse pela política, e no caso aí, pela vereança? Eu acredito que caminhou junto, né? Embora tenha uma família muito atuante, né, na região, né? Um exemplo da minha mãe, que felizmente partiu no final do ano passado, no Natal. Ela era uma pessoa muito atuante, envolvida nas questões sociais, envolvida também com projetos na igreja. E quando eu me tornei líder de jovem, eu comecei a perceber muitas dificuldades, muitos conflitos que precisavam da atuação do poder público. E a partir daí foi um passo, né? Eu acabei buscando soluções, indo em algumas unidades públicas, e isso despertou em mim um interesse para engajar ainda mais propriamente na política, né? Porque a vida no dia a dia é uma política. Uhum. Mas aí a política, né, partidária me chamou a atenção para buscar soluções para aqueles conflitos que eu absorvia e muitas das vezes esbarrava por limitações. A sua origem é também na comunidade onde o senhor ainda continua morando no mesmo lugar e trabalhando como vereador, e o senhor nasceu e cresceu no mesmo lugar ali? Sim, eu sou nascido e criado no bairro Alto Vera Cruz, onde continuo residindo, né? E lá é uma região assim muito ativa, né? E com muitos problemas. Então a gente está sempre ali envolvido. Eu fui delegado por alguns anos do orçamento participativo, buscando melhoras da região, abertura de rua, infraestrutura, e foi casando essas questões aí e até chegar hoje na Câmara Municipal. Continuo morando no mesmo lugar, uma região que eu amo muito, a região leste de BH, onde a gente continua atuando, onde eu desenvolvo também um projeto social, onde eu idealizei e criei um projeto que se chama Comunidade em Ação. Agora, é muito comum, às vezes, quando a vida, um cargo, um mandato eletivo, acaba assim, pela própria natureza, né? Assim, nós estamos aqui gravando um programa e, às vezes, você está no meio de uma sessão da Câmara e etc. Isso acaba também te tirando, porque não é só ir nas sessões da Câmara, tem as comissões, tem reuniões, e vai para o Palácio, e vai para a Prefeitura, e vai... Enfim, isso acaba... distanciando um pouco do dia a dia, igual está ali como um líder de atividades na comunidade, assim. Teve um choque, você percebe assim, qual que é a diferença do Marcos Crispim, que era um líder lá na comunidade, trabalhava lá com projeto social, para o Marcos Crispim vereador, no que tange o contato direto com a comunidade. Qual que é a sua perspectiva disso? Olha, o choque maior foi as oportunidades que eu passei a ter de poder ir em outros espaços, tá? Na prefeitura, muitas vezes a gente tentava ir levar, apresentar os problemas da região e não conseguia uma audiência, um espaço que pudéssemos chegar até o prefeito ou as secretarias que poderiam resolver os problemas. E como vereador, já estive hoje, por exemplo, em Brasília, já fui no Senado, em outros, né, órgãos e ministérios lá. Mas a minha vida como local na comunidade, ela continua a mesma. Recentemente eu estava indo para a igreja, no fim de semana, e aí eu encontrei com um ex-morador do bairro. Ele passou, olhou, voltou e falou assim: aí, Crispim, você aqui, rapaz? Eu falei: não. Aí ele pegou o celular, tirou o celular: vem cá, me dá um abraço aqui. Deixa eu mostrar para o meu amigo lá do bairro, lá, que só aqui no Alto Vera Cruz que a gente encontra com o vereador andando no meio da rua, no meio do povo. Então, a gente mantém ainda esse contato bem próximo, porque mora no mesmo local, continua atuando na região.
Então, o que mudou foi o outro lado, os acessos a outra parte da cidade, vamos colocar assim. Que é um dos objetivos de ter um mandato eletivo, né? Se a gente não consegue de uma forma, qual a outra estratégia para chegar onde precisa, né, vereador? Com certeza. E eu vejo que tem sido assim, muito impactante, porque nós recentemente fizemos algumas reuniões e comandando, algumas delas dirigindo, presidindo, né? E teve um jovem, a gente tem um slogan aqui, tem um assessor que colocou, ele fala assim, não é novo, não é nosso, mas ele apropriou-se disso, a favela venceu. E aí um jovem chegou numa reunião, foi até numa reunião a respeito de um título de honra, né, de cidadão honorário, e a gente estava presidindo ali com várias autoridades, várias pessoas, né, da alta sociedade, e veio um adolescente, ele chegou perto de mim, e olhou assim, eu perguntei a ele no intervalo, que foi, precisando de algo e tal, ele falou assim, não, te vendo você no meio daquelas pessoas lá, e você presidindo, eu me senti assim realizado, agora eu entendo a profundidade da fala, a favela venceu. E aí eu olhei para aquele adolescente, né, eu fiquei perplexo, assim, admirado dele ter visto naquele ambiente que estávamos ali, essa profundidade, né? Então, é muito importante isso, a gente dá voz a algumas pessoas que estão à margem da sociedade, se assim podemos dizer. Não, e também que bom que assim, ele se identificou, né? Olha, há alguém de nós falando por nós, ocupando um espaço que a gente precisa ser ouvido e que às vezes não é, né, vereador? E isso foi uma das minhas motivações, né? Como eu disse, eu fui delegado do orçamento participativo. A gente lutava muito por realizações, demandas que estavam lá 30, até mais anos, com anseio de melhoria e nunca acontecia. E toda eleição tinha uma promessa e nada acontecia. Então, certa vez nós juntamos um grupo e falamos, vamos nos unir, vamos fazer um representante local para lutar por essas demandas. Eu lembro que eu usei até a expressão, né, lutar pela BH que está além da Contorno. Existe uma BH que está fora da Contorno, da Avenida do Contorno. Não que quem esteja dentro da Contorno não mereça toda a atenção, né, da cidade, mas quem está fora muitas das vezes não tem. Né, as vilas e favelas muitas das vezes são esquecidas pelo poder público. Agora, a sua atuação é bem intensa na Câmara, né? Eu estava lendo alguma coisa aqui, foram 25 projetos só em 2021? Isso. Ou do total do seu mandato até agora? Não, isso foi só em 2021. E isso em pleno ano de pandemia. Né? Isso graças à atuação também no bloco ao qual a gente faz parte. Então, além dos projetos que nós apresentamos, tem os projetos do qual nós somos coautor, né? E a comissão ao qual a gente faz parte é uma comissão também bem ativa, com pautas diversas e muito atuante, né? Que é a comissão do meio ambiente, causa animal e política urbana. Então, tem tudo a ver, né? O meio ambiente, causa animal, política urbana em vilas e favela é essencial. E isso tem nos dado uma atuação, assim, de vez em quando o dia tem que ter umas 26 ou 48 horas, porque fica pouco o dia. Fica pouco, né? Agora, eu quero falar um pouquinho, sim, sobre essa atuação, esse meio ambiente e tal, mas, assim, dos 25 projetos, conseguiu aprovar algum desses 25? Porque, às vezes, o parlamentar tem bons projetos e acaba que, às vezes, na composição ali na casa, esses projetos não passam, e às vezes um projeto que nem ali, não é só na Câmara de Belo Horizonte, né? Isso é da natureza da atividade ou do processo legislativo, né? Que não tem como dissociar da política. Interesses políticos, interesses do governo, do município, do estado, ou então do próprio governo federal. Então não é incomum que o parlamentar apresente bons projetos, vários projetos, e às vezes projetos que são até um pouco, eu não vou dizer menos importantes, mas não com a mesma grandeza, passam em um projeto que às vezes um parlamentar que é muito grande vai representar, não passa. Dos seus projetos, teve algum aprovado, assim, que você dá destaque, esse aqui foi um grande projeto? Sim, tem o
o projeto nosso que foi aprovado... Desculpa, desses 25, você conseguiu aprovar algum? Assim, foram vários aprovados, né, como autor, e um nosso que a gente podemos dizer assim, que destaque porque faz parte da nossa atuação, né, desde o projeto social, e antes mesmo da eleição que a gente falava em ser eleito, iríamos lutar por isso, a gente podemos dizer que concede à empresa de médio e grande porte o selo Crescer BH, que consiste em buscar o primeiro emprego, né, que as empresas dê a oportunidade para o jovem ingressar no mercado de trabalho. Esse foi assim um que a gente lutou desde o início por ele e conseguimos aprovar por unanimidade no primeiro e segundo turno, né, todos os pares ali da Câmara uniram força conosco ali. Ele é muito importante porque tem tudo a ver com a principal temática do nosso mandato, que é valorizar o jovem, incentivar o jovem, né, no ingresso do emprego, por causa da região onde eu estou residindo, onde eu atuo, ele tem muitos jovens que acabam partindo para o mundo do crime, da violência, e muitos deles alegam dizendo que não tem, vamos assim dizer, uma oportunidade. Então, a gente procurou incentivar isso, procurou buscar com que as empresas sejam motivadas a dar oportunidade para o jovem. Esse eu colocaria como destaque. Uhum. Não, isso é muito importante, né, vereador? Porque, assim, por mais que nós falemos que a educação é fundamental, sim, nem todo jovem aí de 14 anos até vai frequentar a escola, infelizmente. Por mais que incentive, precisa, é necessário, tanto para o presente como para o futuro, mas nós sabemos da evasão. E ela tem sido grande nesse período de pandemia. Diz que cresceu, assim, mais do que dobrou a evasão nesse período da pandemia comparado com anos anteriores, né? Quer dizer, se o jovem não está na escola e não tem emprego, é uma vítima em potencial para ser abordado por outras, outras tentações, né? Digamos assim, né? E essa ideia nossa veio justamente... além que é uma questão histórica, com a pandemia ela se agravou, porque ficou difícil para todo mundo, vamos colocar assim, mas principalmente para o jovem. Uma vez que as empresas agora estavam fechando com dificuldade, ela vai dar preferência para aquele profissional que está mais qualificado, que tem mais tempo de experiência. Com isso, o ingresso do jovem no primeiro emprego, com dados oficiais, inclusive do IBGE, ficou mais difícil. Porque como que a empresa vai contratar em período de pandemia, com a economia em baixa, alguém que não tem experiência nenhuma, alguém que ainda nem sequer tem um primeiro emprego. Então, a gente procurou incentivar isso, que eu acredito que para que o país possa crescer e ter um futuro melhor, tem que investir no jovem, tem que qualificá-lo, tem que incentivá-lo sim no estudo, mas que também tem que dar a ele a oportunidade de ter uma profissão e de crescer nessa profissão que ele escolher. Especificamente esse projeto tem algum tipo de incentivo para a empresa, sim, tanto para ela, algum benefício fiscal, não sei, e também assim, a forma de abordar o jovem, para chamar, assim, o que é que motiva a empresa a entrar num projeto como esse, um programa como esse, melhor dizendo? A gente está construindo com o executivo sobre essa questão, que aí depende do executivo, né? Esse incentivo fiscal. Nós mesmos, como vereador, não podemos propor gasto para o executivo, mas a gente está construindo, o que a gente propõe nesse projeto é o reconhecimento da empresa, um selo que certifica que ela é amiga e parceira do jovem, que ela incentiva o primeiro emprego, que seria uma publicidade, né, um reconhecimento que aquela empresa acredita na força do jovem. Entendi. Ou seja, a empresa ela tem um reconhecimento e isso favorece, por exemplo, parcerias com organizações, ou seja, olha, essa empresa é apoiadora de projetos e isso pode favorecer também até com projetos sociais, né? Sim, inclusive a gente tem conversado com algumas empresas que são parceiras, né, do projeto, né, em busca, uma vez que o executivo sancionar, para que possamos criar uma política pública mesmo, em parceria, para abranger ainda mais, né, nesse quesito desse projeto. Muito bom, vereador. Vilas e favelas, como é que está a situação? Aliás, eu começaria perguntando assim, como é que foi isso, a pandemia nessas comunidades de Belo Horizonte, que acaba sendo um reflexo e um retrato do Brasil como um todo?
Como é que são as vidas das favelas nesse período? Nós não vamos dizer de pós-pandemia, porque ainda não passou, Não né? passou. Mas nesse período, como é que o senhor viu, assim, houve... O que alterou na vida da comunidade, em termos de emprego, em termos de acesso, em termos de deslocamento ou mobilidade urbana, números lá? Como é que ficou isso nas comunidades? Olha, foi muito difícil. Eu moro num bairro que, durante boa parte do período mais crítico da pandemia, se assim podemos dizer, vamos crer que o período crítico já passou, que está chegando ao fim essa Deus pandemia, quiser, né? Mas no período crítico, infelizmente, o bairro Alto Veracruz liderou os números de casos graves, né? Ou seja, aqueles que vieram a óbito, né, em Belo Horizonte. Então, toda vez que saía ali a lista dos bairros, infelizmente lá estava o Alto Veracruz. Mas a realidade pesou também na parte da economia, porque muitos moradores de vilas e favelas, eles trabalham como prestadores de serviços, né? E trabalham em casa de família também, em escritórios. E com o fechamento da cidade, porque nas vilas e favelas pouca coisa fechou, a rotina mudou pouco. Lá mesmo, toda hora que você andasse pelas ruas, você vê o movimento... Talvez até maior, né? Porque o pessoal estava em casa. Eu lembro que um dia um amigo, né, também uma liderança comunitária, e compartilhou comigo um veículo para estar andando no bairro, para anunciar sobre os cuidados com a saúde, né, com a prevenção e tal. E aí enviou um carro, ele me ligou, falou se podia mandar, que estava ali com gasolina, com carro disponível. Eu falei, pode mandar que eu ando aqui na região. E aí saía falando no alto-falante algumas coisas. E aí o rapaz que veio para andar comigo lá, a gente na volta, a hora que ele chegou na minha casa, parou, até tranquilo que a rua não tem muito comércio, beleza, na parte de baixo. Aí quando ele chegamos na esquina de cima, ele levou um susto. Aí eu olhei para ele assim, ele falou assim, eu posso filmar? Porque ele vinha de uma outra região de favela, que lá não é muito comum o povo andar com celular nas ruas, não, né? Falei, não, aqui é tranquilo, os meninos aí não ligam, não. Aí ele foi assim, passou o celular dele, eu filmando para ele, falou, cara, eu tenho que filmar isso aqui, porque se eu chegar lá e contar que tem esse tanto de gente na rua aqui, eles não vão acreditar. Só filmando para eles acreditar que aqui não tem pandemia, não. Falei, não, aqui o povo aqui a gente é de outro mundo, ou melhor, ainda brinquei com ele, o melhor, aqui é de outro planeta. Mas por um lado foi muito difícil, mas por outro lado o comércio funcionou praticamente todos os dias. Porque um dos problemas da pandemia, evidentemente, além da questão sanitária, que é indiscutível, sim, é a questão da economia, né? E aí isso tem a ver com emprego e etc. Nesse sentido, houve um impacto grande na comunidade, assim, de falta de renda, muita gente desassistida, porque depois nós tivemos aí o auxílio do governo federal e tal, mas que minimizou, né, indiscutivelmente. Mas houve um impacto, assim, na sua visão, da questão econômica, piorou a situação das famílias, como é que foi isso? Houve sim. Inclusive nós lá, através do projeto social, o nosso foco maior é concursos e atividades esportivas. Durante o período da pandemia, a gente mudou um pouquinho porque houve muita procura, especialmente de pais de alunos que fazem parte do projeto, que nos procuraram, que estavam passando grandes dificuldades, pessoas que não tinham esse hábito, né, de procurar por cestas e outras ajudas. E aí nós fizemos campanha, recebemos doações de outras entidades, de pessoas de outros locais e doamos muitas cestas. Então a gente sentiu que a renda caiu, muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, com isso, afetou o comércio local também, porque as pessoas estando desempregadas, acabou que o comércio local ele também perdeu muitos fregueses. Acabou que o giro no comércio diminuiu bastante. Embora, como eu disse, nem todos fecharam, né? A não ser quando havia a fiscalização da guarda ali, em alguns momentos que não eram sempre, né? Mas caiu consideravelmente. A gente viu algumas lojas fechando, então o impacto foi grande. Inclusive as famílias, muitas das famílias dispensaram seus colaboradores domésticos, seus empregados domésticos, para evitar também a circulação, né? Sim. Sobretudo se não eram aqueles de carteira assinada, eram diaristas. Eu me lembro que muitas famílias dispensaram pessoas que trabalham em suas casas exatamente para evitar.
consequentemente, também essa população perdeu a renda, né? O senhor comentou aí que muitas pessoas trabalhavam em escritórios e em famílias, Sim. né? Então, esse impacto foi sentido, né? Principalmente naquele momento mais, vamos colocar, mais restrito, né? Nós não chegamos a vivenciar um lockdown aqui, né? Onde fecha tudo, mas teve momentos que várias atividades tiveram que parar, né? E isso afetou drasticamente. Teve algumas empresas também que ela fez acordo, né? O funcionário, em determinado momento, o governo permitiu que houvesse um acordo, a pessoa ia ganhar uma férias com rendimentos reduzidos. Né? Vereador, que bom que o senhor está aqui para a gente continuar esse bate-papo, falando dos seus projetos, falando de desafios com jovens, primeiro emprego. Parece que esse é um assunto que sempre está na pauta, né, vereador? Em nível de política pública de governo federal, estadual e municipal, né? Verdade. Sempre insuficiente, né? E a gente vê que ele não é suficiente. Nós, nos últimos anos, tivemos algumas entidades que eram voltadas para essa temática que deixaram de trabalhar, de atuar, né? E esse público em específico, ele ficou esquecido. Hoje nós falamos muito no neném, né? Nem estuda, nem trabalha, nem faz nada, né? E o jovem, a gente precisa motivá-lo, precisa ingressá-lo em alguma coisa, porque senão ele vai ser captado de forma fácil, né? Agora, isso é a realidade, mas sobretudo para comunidades, vilas, etc. Isso acaba agravando um pouco mais, talvez pela falta, eu imagino, e queria te ouvir, de oportunidades, às vezes a família, de relacionamentos e também de formação educacional, né? Assim, da questão da escola. Como é que estão hoje? A gente estava falando aqui antes da situação das comunidades de vilas e etc. Na sua visão, que o senhor continua fazendo esse trabalho com as comunidades, projeto social, já disse aqui no primeiro bloco que continua morando no mesmo bairro onde cresceu e etc. Assim, por que essa sua visão para isso? Porque muitas vezes se pensa o macro, às vezes o gestor público, o parlamentar, não, preciso pensar a economia como um todo. Você continua vendo assim, olha, se não focar em alguns segmentos, e alguns deles e um deles é vilas e comunidades, não dá para incluir todo mundo? Como é que o senhor vê isso? Continua sendo uma barreira? Continua, desculpa assim, estender um pouquinho, mas vilas e favelas, etc., os seus moradores continuam tendo menos acesso? Continua. A atual gestão, por exemplo, ela fez uma escolha que tirou das regionais um poder. Hoje as regionais funcionam como ouvidoria. Ela só recebe, ela não delibera nada. O que dificultou ainda mais. Não tem autonomia. Mas isso é um retrocesso, não, vereador? Total, na minha maneira de ver. O morador de vila e favela, ele não consegue sair do local que ele está e concentrar na prefeitura. Ele não tem acesso. E hoje é concentrado tudo na prefeitura. Então, com isso, acabou distanciando ainda mais. Essa lacuna ficou maior. E todo o candidato, eu sempre falei isso antes mesmo de entrar, né, antes de me tornar um vereador, que todo candidato ao cargo executivo, ele tem um planejamento. Vamos citar algumas áreas importantes, que eu acredito que são importantes. Ele tem um planejamento para o centro da cidade, ele tem um planejamento para Pampulha, né, que é cartão postal, reconhecimento da Unesco, tudo. E também para Savassi, que é a área boêmia. Então, ele promete revitalizar e tem já um orçamento destinado para isso, para cuidar, para fazer a manutenção dessas áreas em específicas. Tem outras também. Mas agora, para vilas e favelas, não existe. Não tem algo voltado. E todas as vezes, por exemplo, nós estamos vivendo um período chuvoso, onde nós sabemos que o risco geológico aumenta muito nas vilas e favelas, por causa das encostas, vamos colocar assim, a qualidade das construções em alguns casos. E aí, muitas das vezes, as medidas que deveriam ser feitas na prevenção não é feito. São projetos e estudos. Infelizmente, no início do ano, nós tivemos uma fala no final do ano, que o prefeito falou que ia fazer um estudo para levantar, para saber a realidade. Olha,
Já tem esse estudo, infelizmente, nada foi feito. Vai fazer um estudo de novo, ou seja, ele não prometeu que vai fazer, que vai tomar alguma medida, mas é apenas fazer mais um estudo. Quando isso será feito, resolvido? Não se sabe, não tem prazo. Então, por isso a minha escolha de trabalhar nas vilas e favelas, enfocar para que possam ter, no mínimo, dignidade. São locais, muitas vezes, inacessíveis. Tem córregos a céu abertos, uma chuva de médio porte, não precisa nem ser essa chuva como foi aquela 2020, a chuva dos 100 anos, né? Não, uma chuva mais forte, moderada, causa alagamentos, casas, por exemplo, em beco, que não tem uma coleta pluvial. Choveu, essa água vai para algum lugar. Para onde vai? Para dentro das casas, o morador vai perder tudo. Então, ou então, né, o caso mais grave é aquele muro, aquela encosta, a casa vai vir a cair e pode vir a provocar alguns danos, além de materiais físicos. Então, por isso, essa minha obsessão e esse foco meu em trabalhar com vilas e favelas. Então, o senhor entende que falta, por exemplo, uma política específica para vilas e favelas que seja mais, digamos assim, abrangente, não pontual? Porque o senhor está falando, eu me lembro de algumas situações em Belo Horizonte, vereador. Por exemplo, nós temos o bairro Mangabeiras, é uma encosta, né? Sim. Mas não se ouve falar em deslizamento de casas ali, né? Porque as casas têm uma estrutura, é menos adensado, né? Sim. Porque uma casa com a construção maior é menos casas por metro quadrado, digamos assim, né? E também com mais estrutura de fundações. Então, não se ouve falar em deslizamento de terra, com soterramento de terra num bairro como Mangabeiras. Eu não estou falando que as pessoas são culpadas, é por causa da estrutura Sim. de lá, que não acontece muitas vezes nas vilas e favelas. Uma outra questão que me chama a atenção, se eu não me engano, em 2020, no início de 2019, nós tivemos um problema de uma chuva muito forte na região centro-sul de Belo Horizonte, que a barragem de Santa Lúcia, ela não rompeu, mas ela transbordou e teve um problema sério ali nas ruas e nos bairros por onde desce o córrego ali conhecido e com muito dano nas ruas e etc. Mas assim, não teve problema de sérios de alagamento de casa, de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Quer dizer, foi um problema sério, teve danos materiais sim, muitos veículos que se perderam, mas não teve a mesma proporção de dano pessoal para as famílias como em outras regiões, né? Não sei se o senhor lembra disso. Lembro. Eu digo porque, assim, isso requereria, por exemplo, uma política mais específica e mais, digamos, integral ou integrada para as vilas e comunidades, que só ações pontuais, aqui é para a questão geológica, aqui é para a questão cultural. Não deveria ser mais abrangente, uma coisa mais ligada à outra? Com certeza. E dentro desse ponto que você falou, eu lembro que certa vez eu estava numa dessas reuniões de OP, lutando pela abertura de rua, inclusive era a rua onde eu moro, e eu, com a engenheira, eu pontuei com eles ali que, devido à quantidade de água que corria na região, que deveria ser colocada no projeto uma coleta pluvial. E ela temando comigo que não, que sim. E o que é coleta pluvial? Vamos colocar assim, para o que está nos acompanhando, entenda que é como se fosse aquela caixa de esgoto, porém para colher a água de chuva. E aí, ela, aqui não tem tanto volume e tal. Aí, passado alguns meses, parou-se, porque entrou justamente o período de chuva, e veio uma chuva forte. E a minha casa foi alagada, né? E aí, ao voltar lá, eles foram lá, a obra ainda estava ocorrendo. Ao chegar, eu perdi alguns móveis na época. Ela olhou, você tem razão. Um mal-estar, né? Você tem razão. E aí fizeram a coleta pluvial, que não estava prevista no projeto original, em vários pontos lá da abertura da rua. E nesse período chuvoso, a gente não vê nenhum dano. Não há um volume grande, é uma rua íngreme, mas você não vê uma quantidade grande, não há alagamentos, porque tem uma coleta pluvial que resolveu o problema e que não estava previsto no projeto original. Então, ou seja, quantos danos podem ser evitados e sofrimentos? Com simples
ação. Então, a gente vê muito disso nas vilas e favelas. Fala-se muito na questão ambiental, que estão colocando asfalto para a cidade inteira, que isso tem feito com que o terreno fique... Mas não é só isso, não. Está faltando também inteligência no planejamento dos projetos. Projetos que não é pensado para uma quantidade maior de chuva, uma quantidade maior de água. E aí faz um projeto... de 30 milímetros. Nós temos visto ultimamente chuva de 100, 70, na média. Então, nós temos que fazer projetos que possam abranger ou atender chuvas com volumes maiores. E pensando no futuro também, né? Não é só a situação do momento. A cidade cada vez mais, digamos, se impermeabiliza, né? Com tanta construção e asfalto, né? E essa questão aí, por exemplo, que você observou sobre a geografia do Mangabeiras, que é muito parecido com a geografia lá do Alto Taquaril, né, e região, ela tem muito a ver. Recentemente eu recebi um amigo, arquiteto, no gabinete, e estávamos conversando, pensando um projeto em parceria com o executivo, se pudéssemos mudar um pouquinho nas casas das vilas e favelas. Tem muitas casas, por exemplo, que ela não tem uma ventilação, uma janela, falou aí da densidade, né, de muitas casas muito próximas uma da outra, então como vai abrir uma janela para o vizinho, para o terreno do vizinho? E nós estávamos pensando até mesmo na colocação, onde é essa janela, naquelas que tem, onde elas seriam colocadas, porque entraria, né, a luz natural, né, a ventilação melhoraria, que ajudaria na melhoria na qualidade de vida. Nós estamos nesse período, a gente vê que tem muitas questões de doença respiratória, mofo. Então, não há um planejamento, a casa não foi pensada. Às vezes a pessoa constrói naquele sentido. Não tinha recursos, né? Recebeu um acerto, fez uma empréstimo e começa a construir. Ele vai fazendo aos poucos, ele não planejou. E, de repente, ele até gastou mais que se ele tivesse feito uma planta, planejado a casa direitinho com o arquiteto ou engenheiro, e ali ele construísse baseado naquele projeto. E nós estávamos até falando, ele se ofereceu a fazer isso, mas a prefeitura, por exemplo, poderia pensar isso em parceria com universidades, um projeto mais amplo, de trazer uma qualidade de vida, né, para a população, de forma que ela iria atendê-la na questão geográfica, iria evitar deslizamentos, desabamentos e até mortes, como a gente vê, infelizmente, mas também ela iria ajudá-la também na questão da saúde. Os postos de saúde, nesse período, estaria com um volume menor de pessoas sendo atendidas. E eu imagino, senhor, desculpa, assim, eu acho que até a questão da saúde mental, porque também, quando nós falamos aqui de pandemia, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Quer dizer, é muito fácil falar fique em casa se você tem uma casa com uma certa estrutura, de entretenimento, de espaço, que você pede o alimento pelo aplicativo, do que ficar numa casa que você não tem estrutura, o espaço é pequeno para tanta gente, não tem ventilação ou luz natural. Quer dizer, isso traz também problemas de saúde, de adoecimento, que vai tudo desaguar no serviço de saúde pública, né? Verdade. E foi uma das ideias nossas, foi justamente pensar nisso, devido ao tamanho das casas e como fica em casa, algumas pessoas normalmente não se encontram em casa por causa dos horários de trabalho, de plantão, de escola, e nesse período estava todo mundo dentro de casa. Aí percebeu-se que a casa é pequena, né? E aí notou-se também vários outros problemas. E ali até de relacionamento também, né, que infelizmente aumentou muito nesse período. Então, nós pensando nisso, a gente está construindo esse projeto, né, pensando como que a gente pode colaborar, né, nas vilas e favelas com essas ações. E isso tem a ver com a comissão que o senhor falou que participa dela, que é de meio ambiente, urbanismo e animais? Meio ambiente, política urbana e a causa animal. Política urbana e a causa animal. Tem a ver, sim, porque ali a gente está sempre discutindo temáticas dentro desse assunto, né? E então a gente acaba propondo ações e, ao mesmo tempo, acompanhando de outros pares, de outros vereadores que compõem a comissão. E isso vem despertando a nossa curiosidade, os nossos trabalhos para essa área, e também pelo fato, como eu disse, como já participei de outras ações, né, como delegado de orçamento participativo, a gente acaba conhecendo
vilas e favelas. Até em outros onde eu não residia, nas rodadas do OP, a gente acabava visitando e via que há muita coisa em comum, né, em todas elas. Essa comissão, acho que é uma pergunta interessante, é como que Belo Horizonte está tratando o seu quase inexistente meio ambiente, assim, natural, digamos, porque meio ambiente está tudo aí. Mas Belo Horizonte tem uma extensão geográfica relativamente pequena e já toda ocupada, né? Tem algum projeto, por exemplo, a comissão tem pensado como lidar com isso? Porque Belo Horizonte não tem mais áreas verdes, assim, não tem como mais expandir e criar, porque já foi toda ocupada. Assim, eu costumo dizer, olha, se chegar o BH Shopping já é Nova Lima, se chegar no Anel já é Contagem, se chegar ali já é Sabará, ou seja, ela já encostou em todas as cidades com quem ela faz limite. Então, assim, como cuidar disso melhor, já que não temos como ter novos ou outros espaços verdes para a população usufruir, o que podemos fazer, vereador, assim, se é que na comissão vocês estão pensando, para melhorar a qualidade de vida do Belo Horizontino e, inclusive, assim, aumentar também a presença do que chamamos comumente de verde na vida da população na cidade? Nós discutimos algumas áreas que a prefeitura que são poucas, estava para liberar para construção e que acabou, numa audiência pública proposta por alguns vereadores ali, voltando atrás, né? E acabar com uma área verde, a supressão de uma área, por exemplo, no Barreiro, de mais de 1.000 árvores que iriam acontecer, também foi suspensa. E nós propomos, né, esse vereador que vos fala, nós propomos o primeiro parque ecológico da região leste. A região leste não tem um parque ecológico, não tem uma área verde destinada, embora nós temos uma mata que tem sido sucateada ali, que é importantíssima, né, na cidade, que é a Mata da Baleia, que faz divisa ali com a Serra do Curral, que também é importantíssima, né? E na região não tem um parque ecológico. E nós propomos isso, a construção do mesmo, que estava previsto, mas não foi feito. E na destinação do orçamento impositivo, nós destinamos uma verba para que este ano ainda seja construído um parque ecológico. Então, a gente está sempre pensando nessa questão de arborização, de cuidado com o meio ambiente, do verde, sempre propondo ações, né, todos os vereadores que ali fazem parte, para que possamos contribuir com a qualidade de vida melhor da cidade. Outro dia, lendo sobre algumas questões assim, de políticas urbanas, algo que eu li bastante, até assim, fora do Brasil, isso tem sido evitado, que é a canalização dos rios. Canaliza e cobre. Depois descobriu-se que isso não é uma boa. Durante um tempo era uma boa. Belo Horizonte continua com uma política nessa direção? Continua. Hoje são poucos os espaços onde pode fazer isso, né? Recentemente eu fui numa unidade de tratamento da Copasa, né, na divisa lá do bairro lá onde eu resido com o bairro vizinho, e estava conversando a respeito desse tratamento, né, dessa ideia de canalizar tudo, e é muito difícil colocar na cabeça do poder público, daqueles que estão à frente, de que precisamos mudar essa política, que ela não deu certo e que é preciso rever. Recentemente... Acho que o Arrudas é um exemplo disso. É um exemplo disso. Aqui nós estamos, por exemplo, na questão da Lagoa da Pampulha, né? Imagina a Lagoa da Pampulha tratada, sem o esgoto, né? Revitalizado ali o parque ecológico, seria o outro. Além de um cartão postal, seria um ambiente ainda mais agradável para as famílias estar reunidas, né? E a gente não vê um cuidado. Ela está sendo assoreada, há informações que vão ser investigadas de desvios ali do que deveria ser, da limpeza que não está acontecendo, mas que, por outro lado, né, estão desviando os recursos que para isso está sendo destinado. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, nós já estamos chegando bem no finalzinho, mas não dá para não perguntar. Alguma previsão de limpeza da lagoa, desassoreamento da lagoa e evitar que os esgotos caiam? Assim, há projeto com prazo? Sim. Eu acredito que... Nos dê uma boa notícia aí. Eu acredito que assim como foi a CPI da BH Trans, que deu resultados inesperados, a CPI da Lagoa da Pampulha vai trazer resultados... Tem uma CPI? Tem. Já foi protocolada, assinamos semana passada, né?
o número ultrapassou de assinatura prevista, que seria um mínimo de 14, tem muito mais do que isso, porque estão muitos vereadores interessados e o levantamento prévio, eu acredito que vai ter resultados muito bons para a cidade. Esperamos, né? É um anseio de Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha. O resultado vai ser positivo. Pelas conversas preliminares, eu acredito que vai trazer resultados e que vai trazer resultado prático também para a questão da Lagoa da Pampulha. Se o senhor continua, não sei se o senhor vai estar na CPI ou na comissão, mas estando, vai voltar aqui para falar desse projeto, porque Será esse projeto prazer. É muito importante, viu, Será vereador? um prazer. Muito importante. Quero te agradecer por estar aqui conosco. Tinha mais coisa aqui para perguntar, do bloco que o senhor participa, a questão do jovem negro. É bom que deixa para a próxima oportunidade para voltar. Já fica a pauta. Mas quero agradecer o senhor aqui pela sua participação. Muito obrigado mesmo, alegria tê-lo aqui falando do seu trabalho, do seu projeto. Nós estamos aqui já no finalzinho, mas eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para o pessoal que te acompanha, o pessoal da região leste lá, que eu conheço várias pessoas, vários bairros. Uma mensagem para o pessoal. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar, de usar desse espaço que eu acompanho, admiro. E para todos aqueles que vão estar assistindo aí, eu falo algo com o grupo lá que a gente precisa se inteirar, se envolver na política, né? A gente sabe que se formos olhar os maus exemplos, a gente larga isso para lá e não faz nada. Mas tem uma frase que eu carrego comigo que fala assim, não é minha, mas eu gosto demais e levo como bandeira, que diz assim: para que o mal prevaleça, basta apenas que os homens de bem não façam nada. Então, se nós afastarmos, se nós deixarmos para lá, o mal prevalece e cresce. Eu uso a comparação com o capim, né? Esse período aí agora aí, o mato cresceu para todo lado, ninguém precisou semear, ninguém precisou cuidar, regar, nada, ele cresce sozinho. Mas as árvores frutíferas, além de plantar, de escolher uma boa semente, nós temos que estar ali com cuidado e depois, já dando fruto, ainda temos que estar ali poldando, né? E assim é a vida, assim é a política, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe os seus projetos e estamos aí à disposição para o bem da cidade. Deus abençoe a todos, obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu quero te convidar a entrar em contato conosco, né, pelo e-mail que é o advocacy@redesuper.com.br, através das nossas redes sociais, nosso Instagram é @programa Advocacy, e também do nosso Zap, que é o 31989597615. Te aguardamos no nosso próximo Advocacy, mas deixamos aqui, assim, de acordo aqui com a palavra do vereador, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e abençoe essa cidade, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor aqui nessa cidade, né, vereador? Com certeza, esse é o nosso desejo. Amém. Obrigado. Eu agradeço. E até o próximo Advocacy.